Imagine estar preso em um caixão de aço enquanto o oceano te esmaga ao redor. Essa foi a realidade para 30.000 submarinistas alemães durante a Operação Framboesa, uma campanha dos aliados que transformou o Atlântico em um cemitério. Os caçadores viraram presas, sem saber quem sumiria depois, o que os aterrorizava. No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos como uma operação transformou os letais U-Boats da Alemanha nazista em túmulos. O interior do U-534, em abril de 1945, era uma sobrecarga sensorial do pior tipo. Homens sem banho, ombro a ombro, pois banhos eram um luxo inacessível aos submarinistas. O cheiro de diesel impregnava tudo, até mesmo a comida, e o odor acre do medo permanecia no ar reciclado. A condensação pingava do casco pressurizado. É isso que acontece quando 49 homens ficam semanas em um espaço fechado. A luz de emergência vermelha ampliava a claustrofobia ao tingir a tripulação de um tom artificial. Esse era o escritório, alojamento, sala de recreação e lar do capitão-tenente Herbert Nolau, tudo contido dentro de um tubo de aço sob o Atlântico. Nolau já comandou submarinos em 3 patrulhas, somando 160 dias. Ele sabia o que o som do sonar aliado significava. Em algum lugar acima deles, escondidas na escuridão, hélices de contratorpedeiros agitavam a água. O som estava ficando mais alto, mais próximo. Ser caçado debaixo d'água era uma perspectiva aterrorizante. A tripulação alemã não podia ver seu perseguidor, não podia fugir deles e não podia revidar de forma eficaz. Sempre que a tripulação de Nolau ouvia o estrondo das cargas de profundidade, ficava em silêncio. Eles já estavam jogando esse jogo há 6 horas. Cada homem sabia das probabilidades. E as probabilidades eram de que provavelmente iriam morrer. Na meia-luz avermelhada, eles esperavam, sabendo que a próxima explosão poderia esmagar o casco ou forçá-los a subir à superfície. Onde as tripulações dos contratorpedeiros britânicos chamavam o massacre de tiro ao alvo. O destino do U-534 seria um estranho epílogo para aquele sombrio balanço. Nolau havia levado ela em 2 patrulhas no Atlântico Norte antes de partir novamente, em maio de 1945. No dia 5, vários dias após a rendição da Alemanha, ela abateu um Liberator da Royal Air Force sobre o Kattegat, apenas para ser afundada minutos depois por outro 86, o esquadrão. 9 cargas de profundidade apreenderam, e a última selou seu destino, noroeste de Helsingør, Dinamarca. Curiosamente, a maioria da tripulação sobreviveu, o que foi exceção entre os colegas. Esta era a Guerra Submarina em 1945. Esta era a Operação Framboesa. O Atlântico deixou de ser campo de caça dos U-Boats e virou um cemitério subaquático com coveiros eficientes. Então, como eles conseguiram isso? Primeiro, vamos falar de estatísticas, porque os números que justificavam operações de extermínio como a Raspberry eram tanto impressionantes quanto existenciais. De 1939 a 1945 submarinos alemães afundaram quase 2.800 navios aliados, somando mais de 14 milhões de toneladas, o equivalente a afundar toda a marinha dos Estados Unidos da América moderna 3 vezes. No auge da campanha, em 1942, a Grã-Bretanha consumia suprimentos mais rápido do que os comboios conseguiam entregá-los. Almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos e breve sucessor de Hitler, após saber do trabalho e do obituário do chefe, baseou sua estratégia em uma matemática brutal. Ele chamou de guerra de tonelagem, afundando navios aliados mais rápido do que podiam ser substituídos. A Grã-Bretanha seria levada à fome e rendição sem soldados alemães em solo inglês, e isso estava funcionando. No início de 1943, Dönitz comandava 400 U-Boats operacionais e suas alcateias estavam mandando cerca de 60 mil toneladas de navios para o fundo do mar todo mês. Era cerca de um grande navio mercante a cada 2 horas, sem pausa por semanas. O U-Boat Tipo 7 foi o Toyota Corolla dos submarinos em 1943. Era confiável e onipresente. Capaz de transportar 14 torpedos, podia percorrer 8.500 milhas náuticas em uma única missão. Os submarinos Tipo 9 foram além, chegando às praias americanas e ao Caribe. Cada torpedo podia lançar 10.000 toneladas de carga e muitos marinheiros mercantes ao gelado Atlântico.
A letalidade dos U-Boats se devia ao fato de Dönitz ter inventado a guerra submarina moderna ao estudar lobos e adaptar suas táticas de caça em matilha para submarinos. Os U-Boats patrulhavam em linhas ao longo das rotas dos comboios, em vez de caçarem sozinhos. Ao avistar um comboio, o submarino informava a posição por rádio, mesmo sabendo do risco de interceptação britânica. Eles seguiam os alvos e transmitiam atualizações enquanto outros submarinos se aproximavam. Uma vez que a matilha estivesse reunida, eles atacavam em ondas coordenadas, geralmente à noite, quando seu perfil baixo na superfície os tornava quase invisíveis contra a água escura. Os submarinos eram feitos impressionantes da engenharia. Um tipo 7C podia mergulhar até 750 pés em emergências, com a pressão da água nessa profundidade sendo superior a 350 libras por polegada quadrada, eles podiam ficar submersos por dias. A qualidade do ar se degradava a tal ponto que, mesmo que fosse permitido fumar, acender um cigarro se tornava praticamente impossível devido à falta de oxigênio. Em 1943, torpedos acústicos já localizavam sons de hélices, tornando quase impossível a fuga de navios mercantes lentos. Era como oferecer presas fáceis aos lobos. A equação da tonelagem e a superioridade tecnológica funcionaram bem para Dönitz e a Alemanha por quase 2 anos, até deixarem de funcionar repentinamente. Maio de 1943, para sempre conhecido como Maio Negro nos círculos dos U-Boats, mudou tudo. Dönitz perdeu 41 submarinos no mês. Isso representa 41 de 240 submarinos ativos em 30 dias. Foi um momento decisivo. A taxa de troca se inverteu drasticamente. Quase um U-Boat era destruído para cada navio aliado afundado. Em 24 de maio de 1943, Dönitz fez o impensável. Retirou todos os submarinos do Atlântico Norte. Foi a primeira vez que admitiram que os caçadores viraram caça. Os aliados haviam decifrado a Enigma, desenvolvido sonares melhores, implantado aeronaves de longo alcance e mudado fundamentalmente o jogo. Em 1944, a Operação Framboesa tornou-se uma campanha sistemática de extermínio. O Atlântico virou campo de matança e os submarinistas alemães sofreram mais. A Operação Framboesa não começou com novas e aprimoradas cargas de profundidade ou equipamentos militares, mas sim com matemáticos e entusiastas de palavras cruzadas. Pensadores inovadores em Bletchley Park já haviam alcançado o impossível ao decifrar o código naval Enigma alemão. A Unidade Tática de Aproximações Ocidentais, criada em 1942 pelo capitão Gilberto Roberts, tornou-se o núcleo secreto das táticas aliadas anti-submarino. Com muitas Wrens do Serviço Naval Real Feminino, incluindo Laura Janet House, a Unidade Tática de Aproximações Ocidentais recriava batalhas reais de comboios como jogos de guerra em um grande tabuleiro. Os submarinos tinham visão total do tabuleiro, enquanto os comandantes das escoltas atuavam nos bastidores com visibilidade limitada, refletindo a névoa do combate real. Repetindo os cenários, a equipe analítica da Unidade Tática de Aproximações Ocidentais identificou padrões explorados pelos capitães de submarinos. Descobriu-se que muitos submarinos atacavam de dentro dos comboios, após se infiltrarem pela retaguarda à noite. A solução deu origem à manobra Raspberry. Quando um navio mercante era torpedeado, as escoltas lançavam foguetes, gritavam Raspberry e avançavam pelos flancos iluminando o mar com projéteis luminosos. O ATU treinava semanalmente centenas de oficiais britânicos e aliados para usar essas técnicas em comboios reais. Solucionadores de enigmas e pensadores matemáticos aplicaram jogos de guerra em táticas reais. Sua incansável tentativa e erro, detecção de padrões e treinamento metódico transformaram o Atlântico de um parque de diversões para submarinos em um cemitério tático. Foi tão eficiente que, em 1944, a inteligência britânica lia e previa as ordens de Dönitz quase tão rápido quanto seus comandantes. Eventualmente, a sala de rastreamento de submarinos no Almirantado de Londres evoluiu para algo digno de um romance de Tom Clancy. Sala de guerra com grandes mapas, posições atualizadas e oficiais de inteligência movendo marcadores com apontadores de madeira. Eles sabiam exatamente onde os U-Boats alemães estavam, quase sempre.
ajudava que as estações de localização por rádio, chamadas de Luftwaffe, podiam triangular transmissões de rádio alemãs pelo Atlântico. Quando um capitão de U-Boat informava ao quartel-general a posição de um comboio, os aliados localizavam sua posição em poucas dezenas de milhas náuticas. E eles enviavam as equipes de ataque para esses corredores específicos do Atlântico, onde grupos de caça e destruição aguardavam. Essa inteligência fez com que, em 1944, poucos U-Boats operassem sem que os aliados soubessem sua localização aproximada. A destruição dos U-Boats seguia uma sequência metódica. Por anos, a lacuna do Atlântico Central foi refúgio seguro dos U-Boats, área oceânica fora do alcance de aviões terrestres, onde submarinos podiam emergir e recarregar baterias sem serem incomodados. Em 1944, essa lacuna não existia mais. Bombardeiros B-20 e 4, Liberator de longo alcance modificados com tanques de combustível extras, podiam patrulhar todo o Atlântico. Os imponentes e elegantes Short Sunderland britânicos e hidroaviões fortemente armados garantiam cobertura 24 horas. Essas aeronaves tinham radares centimétricos capazes de detectar torres de submarinos a quilômetros, mesmo à noite ou na neblina. E U-Boats ficavam mais tempo na superfície. Seus motores elétricos subaquáticos eram muito lentos e as baterias duravam poucas horas. Então, quando um era avistado, os navios aliados não hesitavam. Eles atacavam ou enviavam um rádio. A LELIT merece destaque em sua posição. Imagine ser um comandante de U-Boat navegando à noite, sentindo-se seguro na escuridão. De repente, um holofote de 22 milhões de candelas acende no céu, transformando sua torre de comando em palco e você na estrela involuntária. O comandante de ala Humphrey, de Verde Lee, gênio por trás disso, percebeu que os primeiros radares perdiam contato quando as aeronaves se aproximavam. A solução dele, acender a luz na hora certa. Um submarino desaparecia da tela do radar, dando à tripulação do bombardeiro uma visão perfeita, enquanto não deixava tempo para o submarino mergulhar. Primeiro introduzido em junho de 1942, o efeito foi tão devastador que os submarinos alemães passaram a recarregar as baterias de dia, quando ao menos podiam ver o que vinha. Os alemães reagiram com o detector de radar Mattox, que captava sinais aliados e às vezes dava aos U-Boats tempo para fugir. Mas os aliados responderam com o radar centimétrico Air to Surface Vessel Mark III, anulando o METOX e mantendo a pressão. Quando os alemães lançaram o receptor Naxos em resposta, a força dos U-Boats já estava quase extinta. O Lee Light, junto ao radar, mudou o jogo para sempre e marcou o início da fase 2 da Operação Framboesa. Em 1944, os aliados criaram forças-tarefa anti-submarino muito superiores aos escoltas de comboios do início da guerra. Esses grupos de caça submarinos eram formados por porta-aviões de escolta, navios convertidos de cargueiros, acompanhados por contratorpedeiros com vários aparelhos de detecção. Os contratorpedeiros usavam sonar tipo 144 com alcance e precisão superiores. Após o contato sonar, os operadores rastreavam continuamente enquanto coordenavam com outros navios. As táticas de matilha agora eram usadas contra os alemães. Várias embarcações cercavam o submarino. A geometria era precisa e implacável. Mantinham o contato, fechava a rota de fuga, começava o ataque. Vale lembrar que os operadores de sonar ficaram muito habilidosos em seus trabalhos. Eles distinguiam submarinos, baleias, cardumes de peixes ou gradientes de temperatura onde submarinos tentavam se esconder. Os melhores operadores identificavam não só a localização do submarino, mas também seu tipo e direção. Agora era hora de levar em conta os avanços na tecnologia de cargas de profundidade, que desempenharam um papel crucial na virada da maré. Em 1944, o explosivo Torpex tinha 50% mais poder destrutivo que o trinitrotolueno. Essas cargas podiam ser programadas para explodir a até 900 pés, mais fundo que a maioria dos U-Boats alcançava. Os navios aliados lançavam as cargas em padrões calculados, chamados busca quadrada e ataque rastejante. E suas ondas de choque hidrostáticas eram feitas para pulverizar os homens de dentro para fora. Depois veio o ouriço.
Esse morteiro de lançamento frontal disparava 24 projéteis com espoleta de contato em um padrão elíptico à frente do navio atacante, ao contrário das cargas de profundidade lançadas atrás do navio e que obscureciam o sonar com as explosões. Projéteis Red Hawk detonavam apenas ao atingir o casco do submarino. Quando um projétil Red Hawk atingia, perfurava o casco pressurizado como um prego atravessando metal. Cada acerto era letal. É preciso explicar rapidamente o que ocorre quando uma carga de profundidade explode perto de um submarino. Porque Hollywood erra isso de forma espetacular. A água é incompressível, isso é crucial. Quando um explosivo detona no ar, a onda de pressão se dissipa rapidamente. Na água, ela percorre distâncias maiores, mais rápido e com mais energia destrutiva. Uma carga de profundidade explodindo a até 6 metros do casco de um submarino podia romper emendas, destruir equipamentos e matar tripulantes pela concussão. E isso sem perfurar o casco de pressão. Órgãos internos teriam hemorragias, tímpanos romperiam e as pessoas morreriam pela pressão atravessando seus corpos. Se o casco fosse perfurado, mesmo por um pequeno buraco, o resultado seria catastrófico e rápido. A uma profundidade de 300 pés, a pressão da água ultrapassa 130 libras por polegada quadrada. Para comparação, um pneu de carro comum é inflado a cerca de 32 psi. Um buraco do tamanho de um punho no casco, nessa profundidade, faria a água entrar com mais força que uma mangueira de incêndio. Compartimentos inundavam em segundos, portas estanques isolariam a água se alcançadas, mas submarinos raramente flutuavam mesmo com só um compartimento alagado. Então o submarino faria seu último mergulho. Aqui a física fica realmente assustadora. A 900 pés, o dobro da profundidade máxima suportada por um tipo 7, o casco de pressão implodiria. Não explodiria, implodiria. A diferença importa. A implosão foi tão rápida que esmagou tudo enquanto a vedação colapsava para dentro. Corpos, equipamentos e estrutura foram compactados juntos em microsegundos. Pesquisas com sonar revelam destroços com buracos comprimidos até metade do diâmetro. Submarinos forçados a emergir por danos geralmente tinham destino ainda pior. Os canhões dos contratorpedeiros giravam rápido para mirar na torre de comando. Tripulações que tentavam abandonar o navio enfrentavam fogo de metralhadora, prática controversa, oficialmente desencorajada, porém comum e eficaz. Esta é a versão suavizada. A situação era ainda pior. Os poucos sobreviventes alemães de ataques com cargas de profundidade relataram horas de verdadeira tortura psicológica submersa. Comandantes ordenavam silêncio total em certa profundidade, máquinas desligadas e tripulantes respirando superficialmente. Os homens permaneciam imóveis em seus postos, enquanto hélices dos contratorpedeiros giravam e cargas de profundidade explodiam. Lâmpadas estouravam em seus soquetes. O isolamento usado para reduzir a condensação caía como neve tóxica. Tubulações hidráulicas estouraram, espalhando óleo escorregadio com forte cheiro de petróleo. Manômetros racharam. E sempre a pergunta martelando na mente de cada homem: será que a próxima explosão vai ser aquela que vai romper tudo? Quando o casco se rompia, quase nunca havia tempo para coletes salva-vidas ou evacuação organizada. O Atlântico Norte tinha, em média, 10 graus Celsius frio suficiente para causar hipotermia fatal em menos de 1 hora, mesmo na superfície. A maioria dos submarinistas nunca teve essa chance, afogando-se na escuridão enquanto o oceano invadia com pressão impossível. Outros morriam instantaneamente quando o casco implodia durante a descida. Alguns sufocaram quando os sistemas de mergulho falharam em expulsar a água dos tanques de lastro, prendendo-os no fundo enquanto o ar acabava. Alguns submarinos afundaram lentamente, dando tempo à tripulação de entender a situação. Tempo para escrever uma última mensagem que sabiam que ninguém leria, rezar, xingar ou só esperar na escuridão. À medida que o ponteiro do manômetro de profundidade passava da marca de profundidade de esmagamento, o casco de pressão soltava um grito metálico enquanto o aço começava a ceder. E então nada. De 1944 a 1945, com operações como a Raspberry no auge, as perdas de submarinos alemães tornaram-se insustentáveis. Em 1944, 242 submarinos alemães foram destruídos, quase um a cada dia e meio.
A Alemanha produzia submarinos, treinava tripulações, enviava-os e eles eram afundados antes de completarem uma patrulha de guerra. Em janeiro de 1945, perderam-se 13 submarinos. Em fevereiro, mais 21. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, Donetsk comandava cerca de 150 submarinos operacionais de uma frota que já teve mais de 400. As zonas de abate da Operação Framboesa apareceram de forma dramática nos dados. Os portos franceses ocupados pelos alemães, como Brest, Lorient e Saint-Nazaire, viraram cemitérios sinalizados pelos alemães. U-boats em patrulha enfrentavam corredores de aeronaves e caçadores submarinos. Mesmo os submarinos que passavam pelas defesas costeiras percebiam que o Atlântico havia se tornado hostil. A Baía de Biscaia foi apelidada de Vale da Morte pelos submarinistas alemães. Quando marinheiros dão nomes mórbidos a acidentes geográficos, é sinal de moral baixa. Dönitz continuou enviando-os, pois ordens são ordens, mesmo sendo sentenças de morte. A arqueologia subaquática moderna tornou-se similar à patologia forense na guerra naval. Mais de 200 locais de naufrágio de U-boats foram localizados e mapeados no Atlântico, e cada um conta uma história específica sobre como afundou. Veja o U-515 afundado pelo USS Chatillon em 9 de abril de 1944. O sonar de varredura lateral mostra danos característicos de Hedgehog, com a seção de proa rasgada, onde projéteis com espoleta de contato perfuraram o casco de pressão. O submarino afundou em menos de 2 minutos. Dos 60 homens a bordo, 16 morreram. Os 44 sobreviventes só foram resgatados porque o mar estava calmo e o ataque foi de dia. Mar calmo e luz do dia raramente coincidiam. A maioria das tripulações de submarinos que afundaram o fizeram à noite e em mau tempo, o que significava que até mesmo os sobreviventes na superfície tinham chance mínima. O U-546, destruído em 24 de abril de 1945, por 8 contratorpedeiros de escolta trabalhando em coordenação, mostra como era realmente a força esmagadora. O naufrágio mostra que ela foi pega na superfície por aviões, forçada a submergir, danificada e caçada por 11 horas. É difícil imaginar ficar 11 horas em um submarino danificado, enquanto 5 navios lançam cargas de profundidade. Eventualmente, a seção traseira foi esmagada pela pressão. Quando o submarino emergiu descontrolado, os marinheiros que tentavam abandoná-lo foram alvo de tiros do canhão de convés. A maioria da tripulação sobreviveu porque um capitão de contratorpedeiro desobedeceu ordens e cessou o fogo para o resgate, salvando provavelmente 33 vidas. Porém, 8 sobreviventes depois foram torturados por militares dos Estados Unidos da América. A Operação Framboesa teve impacto além dos submarinos destruídos. O impacto psicológico nas tripulações dos U-boats tornou-se um fator que o comando naval alemão não podia ignorar. No início de 1945, alguns submarinos passavam patrulhas inteiras submersos em águas distantes, evitando completamente o combate, apenas tentando sobreviver até o fim da guerra. As tripulações envolvidas no combate sentiam cada vez mais o motim. As ordens operacionais de Dönitz tornaram-se cada vez mais desesperadas e francamente desconectadas da realidade. Ele ordenou que os submarinos atacassem, mesmo sabendo que poucos voltariam. Alguns comandantes ignoraram ordens e ficaram submersos esperando a rendição alemã. Outros seguiram as ordens e simplesmente desapareceram. O Atlântico os engoliu, restando só uma mancha de óleo e alguns destroços. Com os U-boats neutralizados, as rotas de comboio entre América e Grã-Bretanha tornaram-se seguras para transporte de material bélico. A invasão do dia D em junho de 1944 só ocorreu porque a Operação Framboesa e outras campanhas eliminaram ameaças de submarinos nas aproximações ocidentais. O fundo do oceano preserva a maioria dos túmulos dos U-boats e suas vítimas praticamente intactos. Sonar mostra eles espalhados no fundo do mar. Monumentos à capacidade da guerra industrial de matar de forma eficiente e sem piedade. A água é fria, escura e silenciosa. O aço corrói há 8 décadas. Os mortos aguardam nas profundezas desde 1945. Eles não estão mais esperando por resgate. Só o reconhecimento de que eles estiveram lá, lutaram, morreram e daquela guerra. Debaixo d'água talvez seja o pior tipo.
A Operação Framboesa fez dos U-boats alemães túmulos subaquáticos, mas nem toda a tripulação teve o mesmo fim. Veja o maior resgate de submarino da história ao escapar do USS Squalus afundando, uma missão que desafiou as probabilidades. Ou clique neste vídeo